Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje nosso culto é presencial. Ainda vai a tempo de te deslocares aqui. Há unção nessa manhã para te refrigerar, há unção nessa manhã para restaurar, há unção para curar, há unção para fazer aquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida. Amém? Pastor Mauro, obrigada mais uma vez por estar disponível para nos servir, nos dando a boa palavra, a boa semente do Senhor. Amém. Acredito que nessa manhã o Senhor tenha algo muito profundo que era para falar conosco, fazer conosco. Lude, bom dia, obrigado e bom dia a todos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook e os que estão aqui presentes, amém? Também, de igual modo, a pastora Catiana, bem-vinda. Bom dia, pastor. A imagem que eu tenho é de um furacão, de um vulcão, e um vulcão adormecido, e que está prestes a entrar em erupção. E esse vulcão adormecido e o processo de entrar em erupção, ele tem fatores que condicionam, que causam ou que geram essa explosão. Muitas das vezes, enquanto Jezebel reina, parece que Deus não se move. Enquanto Jezebel reina, parece que Deus não se move. Os trabalhadores não sabem se posicionar. Os homens não sabem servir. Então Jezebel reina. Mas Elias entrou e restaurou a ordem, levantando o altar perante homens e mulheres que estavam divididos se Baal era Deus ou se Deus era Deus. E assim sendo, o que acontecia é que o povo ficava na dúvida. Por isso, nos dias de hoje, nós temos pessoas que um pé dentro da igreja, um pé no mundo. Um pé, aleluia, o outro ele é carnal. Então, mas é da igreja, é cristão, é o quê? Qual é a ideia? As pessoas ficam confusas, porque pessoas que andam em dúvida, cocheiam entre dois pensamentos, elas não têm uma identidade, eles não refletem uma verdadeira essência da identidade que elas professam. Então, hoje é terra, amanhã é mar. E o que acontece neste sentido? Não fica evidente. E no livro de Efésios a Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus, ela se manifesta, ela é multiforme. Ou seja, quando nós ouvirmos, repare bem que Jesus disse: quando ouvis dizer que o reino de Deus está ali, ou o reino de Deus está acolá, não creiam. Por que ele está a dizer isso? Porque em diferentes lugares haverá manifestações que possam te seduzir a dizer: uau, Deus está-se a mover ali, eu vou para aquele lugar. E então uns dizem: Deus aqui não se move. Então eles pegam e dizem: vamos para aquele lugar, à procura do mover de Deus. E o Senhor disse: não creiam, porque o reino está em ti. Então, se eu abrir a minha televisão hoje e descobrir que Deus está se mover na Nigéria, eu não tenho que ir para a Nigéria, porque o reino está em mim. O que isso significa? Que eu seja orgulhoso? Não. Eu entendi que se o Senhor acendeu um fogo no tempo de Elias, Ele está a acender um fogo nos dias de hoje. Noutras palavras, eu entendo que
aquele vulcão adormecido prestes a entrar em erupção, Elias veio e restaurou o altar conforme a palavra do Senhor. E a oração de Elias é muito pertinente. Ele diz: saiba, Senhor Deus, hoje que tu és Deus e eu sou teu servo, e que tudo que fiz conforme a tua palavra. Moisés, o Senhor lhe disse: vede que faças conforme a palavra. João 15, o Senhor Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, quando nós descobrirmos o poder de descansar em Deus, o poder de nos aquietar em Deus, porque quando tu olhas, João Batista estava num deserto. João Batista está num deserto. Angola tem desertos, Namíbia. Você não consegue consentir na tua mente sair de um lugar fresco, com condições, e ir para um deserto para ir buscar Deus. Mas é o que a Bíblia diz, que o povo saiu do seu conforto para o deserto para ir buscar Deus. Interessante, profeticamente a Bíblia diz que te atraiu ao deserto para provar o teu coração. Então existem situações, momentos da nossa existência, da nossa fé, parecem como uma área, uma zona, um tempo árido, como um deserto. Parece que nada está a acontecer. Agora, a questão é se existe um deserto e Deus não está a fazer nada, ou se nós já entendemos que enquanto não houve um homem na presença de Deus, Deus não fez nada. Amós 3,7: Deus nada faz sem antes revelar os seus profetas. Ele precisa de um homem para falar com ele, precisa de uma mulher para falar com ele. Glória a Deus. Eu não sou João Batista, e muito menos vocês serão João Batista, mas nós somos todos chamados a ser dele para ele, e então ele enviar-nos aonde e para conforme ele quiser. E essas questões da desordem, da dúvida, elas geram competição, elas geram falsos entendimentos, elas geram intrigas, divisões, contendas. Por quê? Porque cada um quer estar no lugar do outro, cada um quer ser o outro, ao invés de entender: eu não preciso de ir para a Nigéria, eu só precisava de saber que é real. Então, em 98, eu comecei a ler um livro, Bom Dia Espírito Santo, cujo autor é o pastor Benny Hinn. Hoje há pessoas que vão colocar aqui a imagem do pastor Benny Hinn como ao dizer: não, eu discípulo do Benny Hinn. Eu trabalhei no ministério Benny Hinn. Eu não vou falar isso. Mas quando eu li Bom Dia Espírito Santo, cheguei só até a página 15. E eu perguntei ao Senhor: isso é verdade? Isso é real? Então eu fechei o livro. Eu disse: eu quero a minha parte. Então eu comecei a buscar Deus em função do que eu ouvi. Então o meu conselho para cada um de vocês é: não venha só como ouvinte e espectador. Ouve como um solo fértil recebe uma boa semente. Esforce-se para dar fruto. Ouve como alguém que atenta, aprende como um discípulo que atenta para as mãos do seu mestre. E Eliseu era o homem que lavava as mãos de Elias. Enquanto ele lavava as mãos do homem que Deus usava, ele estava a observar, ele estava a aprender. E quando Deus tirou o homem dele, Eliseu deu continuidade. Deus disse: Moisés, não entrarás na terra prometida. Josué, meu servo, é morto, levanta-te. Então, na competição, no cochear entre dois pensamentos, nesse espírito de confusão dentro da igreja, o fogo não se acende. Por que o fogo não se acende? Porque há uns que alegam que tu não estás a ser reconhecido. Deus sabe que se comeres serás como Ele. Isso é inveja, é ciúmes, não estão a te dar o teu lugar. Então as pessoas são incitadas a serem agentes de deturpação, agentes de conflitos dentro da igreja. Voltando para a história de Elias. Homens que não conheciam Deus não podiam restaurar um altar. Então Elias restaurou o altar e depois dele ter feito, ele agora lhes instrui: façam
assim. E quando eles agiram em conformidade com a palavra de Elias, eles derramaram por 3 vezes 4 cântaros, 4 vezes 3 são 12. Havia uma pedra correspondente a uma tribo de Israel, um cântaro d'água correspondendo a uma tribo de Israel. Quando eles fizeram isso, fogo desceu. Quando estudares um bocadinho mais as Escrituras, vais descobrir que não é só levantar as mãos, caminhando eu vou para Canaã, não é? Vais descobrir que não é retete papapá, não vai acontecer. E vais descobrir que Deus está numa voz mansa e suave. Tu vais descobrir que muitos impressionam e fazem para impressionar. E há outros que ao passarem, eles nem deram conta que a unção neles encheu outros. Se existe confusão possível, é no ramo espiritual. Se existe confusão, as pessoas, por exemplo, dizem, não, mas nós não sabemos quem é quem. Se existe confusão e distração, é no ramo espiritual. Eu tenho, se calhar, muito para dizer, eu tenho aqui dentro borbulha. Porém, o Senhor procura e precisa de pessoas que saibam receber e reter essas coisas. Porque Deus não veio nos entreter, eu não vim te entreter, eu não vim satisfazer caprichos religiosos, de também, eu não vim fazer a minha fama, o meu nome. Não. Eu já disse isso e volto a dizer nessa manhã. O meu maior privilégio é que enquanto eu ministro e aquilo que eu te estou a dizer, de repente o Senhor entra e Ele confirma aquilo que vocês ouviram. Então Elias disse, saiba, Senhor Deus, que Tu és Deus e tudo o que fiz, como Teu servo, fiz conforme a Tua palavra, e fogo caiu. Então, esse vulcão presta a entrar em erupção. Não é porque Deus demora, não é porque a oração tarda, não é porque o diabo está a te resistir. É porque o Senhor está à espera que homens e mulheres alinhem, entendam como é que Ele flui. Deus não flui porque você é boa pessoa. Deus não flui porque você, quando eu oro, não é verdade. Deus não flui porque você, ou Deus não deixa de fluir porque você é pecador ou porque errei ontem. Ele move-se pelo Espírito dele. No judaísmo, no Velho Testamento, nós não somos judeus, mas a fé cristã é o cumprimento do judaísmo. Então nós deixamos todas as coisas de lado e atentamos para aquilo que era o fim ou objetivo do judaísmo, que era o anúncio de Cristo. Por isso é que nós seguimos Cristo. Agora, no judaísmo havia um critério muito evidente nas Escrituras: hospitalidade. A hospitalidade é a arte de saber receber, a arte de saber entreter, a arte de saber persuadir alguém para permanecer. E Jesus te disse, se eu permanecer em vós. Isso significa que você tem que saber criar a atitude certa, as condições certas para atraí-lo e retê-lo. João 1,12. Aqueles que o receberam, aqueles que lhe retiveram, foi-lhes dado poder. Por que muitos cristãos não têm poder? Eles não sabem reter. É uma escola, é uma arte. E se vocês aprenderem a reter, vocês recebem poder. Então Jezabel fez com que aquele povo não retivesse, abandonasse os costumes que já lhes tinham sido entregues. Ou seja, criou caos e desordem. Então cada um fazia o que ele achava, quando queria, como queria, e não é conforme, senão pela palavra. Por isso é que Jeremias ele disse, eu velo para cumprir a minha palavra. Não deixe ninguém te seduzir com palavras vãs. Quando eu oro, é mentira. Deus cumpre a palavra dele. Amém? O orgulho, por detrás dessas palavras, quando eu oro, muçulmanos oram
5 vezes ao dia, Deus não se move. Aquele é Satanás. Os católicos oram não sei quantas novenas, não sei quantas Ave Maria, não sei quantos, não sei mais quais. Deus não se move. Por que você diz quando eu oro? Então, se eu te disser quando eu oro, então você vem ter comigo para eu orar por ti. Mas quando eu te ensino que Deus move-se para cumprir a palavra dele, todos podem aprender como agir em conformidade com a palavra, para que Deus responda a todos. Amém? Queridos irmãos, quando eu oro, se calhar é a última armadilha que Satanás lançou contra a igreja em Angola. Desculpa. Tem um louvor aí que está o famoso do momento, né? Como é que é esse louvor? Como é que é esse louvor que se canta agora, o famoso? O grupo do teclado. Como é que é o louvor? Não precisa, é só a letra. Quando eu oro, tu te revelas a mim. É isso aí? Como é que é? Agora ainda esse louvor que nós temos. Fui atraído pelo amor. Um fogo se acendeu pelas nações. E um novo tempo, um novo som. Eu fui atraído. Não fui eu que lhe atraí. Eu fui atraído. A minha fé respondeu ao agir dele. Toda pessoa que diz que quando eu oro bate no peito é soberbo, ele é orgulhoso. Porque eu não sabia como orar e ele me atraiu. Eu não sabia que ele era Deus, eu não sabia que ele existia e ele começou a falar comigo. Toda pessoa que não tiver atenção a isso está a chamar a atenção para si mesmo. Ele provoca os olhos nele. Batem no peito quando eu oro. Quando eu oro. Sabe o que é isso? Espírito de autojustiça. O mesmo que diz: Jesus não precisava de morrer na cruz, morreu por mim. Eu podia me justificar a mim mesmo, podia me salvar. Só que esse louvor, vou lhe dar um segredo: todo louvor que o mundo gosta, desconfia. Porque Jesus disse: o mundo não pode receber o Espírito Santo. Se o louvor é inspirado pelo Espírito Santo, o mundo não conseguiria suportar. Amém? Canta comigo esse louvor. Fui atraído pelo amor. Quem conhece esse louvor, flua comigo. O fogo se acendeu pelas nações, e um novo tempo, um novo som me atraiu ao seu altar. Olha ainda isso. Eu é que descobri onde é que o altar dele está. Que soberba é essa que você agora diz descobrir Deus? Ei, Deus estava perdido. O foco é no eu. Quando esse foco é no eu, anula todas as escrituras. Amém? Então em Jeremias 15 o Senhor disse no versículo 1: ainda que Moisés, Samuel tivessem na minha presença, eu não veria esse povo. Quando eu oro. O bruxo canta esse louvor. O imoral canta esse louvor. No dia 14 de fevereiro cantaram esse louvor. Cantaram nas igrejas que fizeram workshop dos namorados do dia da prostituição. Agora você se pergunta se isso é Deus. Quando eu oro, se agarraram já a parceira dela aqui. Quando eu oro, Deus te trouxe. Amém? Existem limites
que o Senhor tem que romper para que a glória dele se manifeste. A menos que o Senhor permita que a geração de hoje construa um lugar que chamam a igreja, mas é um lugar de confusão. Assim Deus confundiu Babel, para que eles não construíssem uma torre sem Deus. Essa é a razão pela qual Deus muitas das vezes tem ofuscado coisas. Posso? Nós vamos ter alguns testemunhos hoje, nessa manhã. Eu ouvi um testemunho extremamente violento. Eu disse, não faz isso. Eu ouvi um testemunho, agora de manhã, me encheu de gozo. Não faz isso. Eu não orei. Isso é o que eu estou a te dizer. Quando eu oro, é você entregar o teu direito de Deus agir sobrenaturalmente na tua vida, porque você colocou-se a si mesmo na figura. Eu não orei. Agora testemunho. Não viste? Ainda não viste? Aleluia. Esse testemunho me faz embora. A todos que estão aqui, esse testemunho. Chega. Não preciso falar mais nada. Acabou. Vou embora. Vou chorar no meu quarto. Deus! Que é isso? É o Deus que eu vos anuncio. Fui atraído pelo amor. E um fogo se acendeu pelas nações. Um novo tempo, novo som me atraiu ao teu altar. O Senhor está restituindo a tua visão nessa manhã. Fui atraído pelo olhar. Levanta a tua voz e canta. Misericórdia de um novo tempo, de um novo som, me enviou a saciar fome e sede. Aleluia! Não quer ficar de pé no teu lugar e adorar o Senhor, por favor? Vamos ficar de pé. Pela unção, aleluia, atraídos pelo novo som, atraídos pela unção. Eu não fiz nada, fizeste tudo, Senhor. Eu não fiz nada, fizeste tudo. Como início da primavera, é só o fim do inverno, assim é o novo som. Eu desisto. Aleluia, adoração de Deus. Como início da primavera, é só o fim do inverno, assim é o novo som. Sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. Sopra o vento do teu trono pelos quatro cantos de toda a terra. É o que o Senhor está fazendo nessa manhã pelas nações. Pelos quatro cantos de toda a terra. Ajunta o povo, aleluia. Ajunta o povo, atrai o povo.
toda a terra. Levanta as duas mãos. Diz. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Levanta a tua voz e diz. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Obrigado pelo teu papel na minha vida. Processo de convicção do teu nome está dentro. No processo de convicção da justiça. No processo de convicção do juízo. O Espírito Santo de Deus nessa manhã. Nos congregamos e te pedimos que sopres o vento. Sopra o teu Espírito sobre nós. Eu amarro todo valente nesta manhã. Todo espírito incrédulo, toda resistência à tua palavra. Todo espírito que não veio de ti, mas que se intitula teu. Todo espírito que não revelou a tua glória, mas faz homens dizerem que te conhecem. Pai, no nome de Jesus, no nosso meio, na nossa geração, o teu nome não seja mais confundido no nosso meio. Antes revela, pois nossa esperança é que não seremos confundidos por confiarmos em ti. E à medida que o Senhor toca nos nossos corações e nos atrai nessa manhã, nós te pedimos, faz de novo, Deus, faz de novo, Deus. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. Ajunta o povo à tua comunhão, ajunta o povo na comunhão do Espírito, ajunta o povo na comunhão da palavra, ajunta o povo e todo o joelho que se dobrará e toda língua confessará que tu és e unicamente tu és o Senhor. Aleluia. Nós damos as boas-vindas ao Espírito de profecia. Damos as boas-vindas nessa manhã ao Espírito de glória. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes de tomar outro lugar, dá um abraço à pessoa que está ao teu lado. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cheira babusco, reba canta. Rima mabucosto, nenecaia. Aleluia. Glória. Aleluia. Vocês não estão mortos. Amém. Vocês não estão mortos. Glória a Deus. Então celebra, dá um abraço à pessoa que está ao teu lado. E abraça bem. Você que nunca te abraçaram na tua vida. Amém. Dá um abraço à pessoa que está ao teu lado. Não fica assim olhando para mim, que eu mando você abraçando aqui de longe. Aleluia. Glória a Deus. Como início da primavera, só o fim do inverno, assim é o novo. É só o início. Agora imagina o final. Aleluia. Como o início. O início da primavera, só o fim Do inverno, assim é o novo. Ajunta o povo, ajunta o povo. atrai o povo Aleluia. pelos quatro Cantos de toda a terra, aleluia. Atraídos pela unção. Nós estamos aqui porque Ele nos atraiu. Aleluia. Aleluia. Pelo novo sol. Aleluia. Amém e amém. Toma o teu lugar. Amém, igreja. Bom dia a todos mais uma vez. Não. Bom dia a todos. Aleluia. Glória a Deus. Toma o teu lugar. Glória. Aleluia. Espero que tenha sido uma boa introdução nessa manhã. E todas as coisas que você disse que você ainda não sonhou, ainda não dormiu tudo, já deu para acordar. Amém? E amém. Eu vou pedir simplesmente que nós possamos ter reverência e silêncio à medida que a palavra for ministrada. Não a despreze, porque muito avalia aquilo que a palavra vai produzir no nosso meio. Amém? Sr. Catela, bem-vinda. Bom dia, Ludo, mais uma vez. Agora posso te cumprimentar. Eu já me sacudi no Senhor. Agora você veja um camundongo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fui atraído pelo amor dele. Os irmãos estão a ver a planta.
Acho melhor só colocar aqui assim. Glória a Deus. Eu gostaria de partilhar algo para acender esse fogo no teu interior. Amém? Agora. Glória a Deus. Gostaria de partilhar algo contigo para acender. Eu só quero ser nessa manhã um homem que acende o fogo. E à medida que o fogo vier, porque a Bíblia diz que ele nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Uma palavra que melhor expressa a ideia no inglês, por ser algo que nós no português nós não usamos com muita frequência. Mas é a palavra, não é só o silêncio, por favor. É uma palavra intitulada. Quando eu acabei de falar sobre a questão de quando eu oro, dá a ideia, se fores mais profundo, de uma sensação de que nós somos intitulados e temos direito. Por exemplo, o que eu vou te mostrar nas Escrituras, eu vou te mostrar uma das coisas nessa manhã, que é impossível seres ungido sem ser esmagado. Eu vou te mostrar isso nessa manhã. E a maior parte das pessoas que se intitula no direito, eu mereço, minha dignidade, não será ungido. A Bíblia diz, sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele padeceu. A maior parte de nós não aceita padecer. Filipenses 1:29. Não foi-nos dado somente a graça de crer nele, mas de padecer com ele. O padecer com ele é onde tu és experimentado, aonde a palavra da justiça dele opera em ti, aonde a palavra produz o resultado. Quando nós falamos da azeitona, falamos normalmente, há muitas pessoas que não comem azeitona, mas elas não conseguem comer salada sem temperar com azeite. Se tu não esmagares a azeitona, não tem azeite. As coisas mais finas vêm debaixo da pressão. Se tu não suportares a pressão, Deus não pode te usar. Quando eu oro, vocês entrarem na profundidade das coisas, esse testemunho, depois de eu terminar, vocês vão ver o testemunho. Eu vou para casa e vou continuar a fazer isso. Quando eu for entrar no avião, eu vou fazer isso. Esse testemunho. Amém? Só porque não ouviste, não quer dizer que você não pode dizer amém. Sabe o nome? Aleluia. A Bíblia diz que Deus justifica os servos dele. Amém? Tudo o que eu estou a dizer, tenho ousadia e confiança de te dizer. Por quê? Porque no final do dia, Deus é quem vai confirmar. E isso é o que me vai dizer, eu desisto. Glória a Deus. Amém e amém. Eu sei, mas aconteceu o quê? Então assim, né? Eu vou só pedir daqui a bocado para o irmão chega ainda aqui. O irmão, não. Não é qualquer irmão, ele sabe quem. O irmão chega só aqui. Não, eu não sou um irmão, ele sabe quem é. Se não é você, não falei contigo. Irmão, é só um irmão. Isso vocês têm que começar. Vocês entendem a minha linguagem? Se não te chamaram, não faz. Se te chamaram, não para. Eu estou a vos ensinar sensibilidade no espírito, porque o povo via os milagres. Moisés sabia fazer. É assim que eu disse, ele vem, ele sabe quem é. Então, da mesma maneira, queridos irmãos,
Quando te disseram que você é profeta, não aceita. Se alguém chegar assim, você é profeta, não aceita, porque você sabe que Deus não te disse nada. Mas se o Senhor te disser, ai de ti que te cales. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Só fazer uma breve, vamos só virar rapidamente para os irmãos. Partilha só, Gomes, por favor. É só o microfone, só... Quero partilhar com os irmãos o que passou comigo. Eu tenho um filho doente, estava... Amém. Vamos hoje falar comigo que tinhas... Vou rapidamente. Sim, pastor. Ontem o Gomes disse que nós estávamos reunidos, para nos prepararmos para a reunião de hoje, Sim. e o Gomes disse que o seu filho estava, enquanto ele trabalhava no dia anterior, quando ele chegou a casa disseram que o filho Ao hospital. estava hospitalizado. Bronquite, né? Sim. Ok. E ele estava hospitalizado, e então ontem quando ele veio ter connosco, em vez de ir para o hospital, veio ter connosco, a dizer que o filho estava assim, e depois eu, em vez de continuarmos, eu disse, não, pega e vai. Mas ao Gomes ir embora, eu peguei num... Está vendo guardanapos de papel, aqueles pacotes de lenços de papel de bolso? Eu peguei e disse, Gomes, leva, coloca sobre o teu filho. Partilha só com os irmãos. Sim, cheguei no hospital, Só um bocado do microfone. orientei a mulher que cobrisse o menino, meu filho, com guardanapos. E depois daí, esse já é testemunho do meu filho. Só subir um bocado do A microfone. mamãe me meteu um papel que estava bem quente, papai. Estava bem quente, dormi. Quando dormi, veio um tio com uma camisola que tem aquelas letras do serviço do papá, Arte e Fé. E me desamarrou da cama que tem onde um tio veio me amarrou quando vim com a mamãe. Aquele tio veio, me desamarrou e me tirou daí, papá. Me tirou daí. E que começou a lutar. Sim. Ele falou, bilou com ele, papá. Bilou com ele. Aquele tio Bila. Tinha aquela letra aí do teu serviço, papá. E tu me falou, o teu pai está lá fora te esperar, sai daqui, vai no teu pai. Ei, irmãos, eu lá fora espera, quando ele veio, foi em casa, andando com os pés, fomos juntos em casa. Deus, graças a Deus, esse é um milagre que Deus fez na minha vida, irmão. Está a ver, Aquele tio irmão? Bila mesmo. Bila fez. Está a ver? Amém, está a ver, irmão? Amém. Vocês entenderam? Não, vou repetir, depois vou sair. É por isso que eu disse, eu desisto. Sabe por quê? Se eu continuo, a glória é minha. Essa história, quando eu oro, é orgulho. Eu não orei. Eu só peguei num lenço de papel, disse, leva. Eu não tinha ouvido tudo. Eu só tinha ouvido a última parte. Ele colocou o lenço de papel sobre a criança, o lenço estava quente. 2. O homem lhe desamarrou as letras que? Do trabalho do papá, Arte e Fé. E lutou com ele. Até aquele teu Bila. Amém. A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso na batalha. Agora, posso só fazer uma pergunta? Quando eu oro, entra onde? Com o meu coração mesmo quebrantado, né? Assim diante de ti. Quando eu oro, entra onde? Orei o quê? Sabe como é que vocês perdem alcances sobrenaturais? Porque você limita no teu orgulho. Quando eu... Sabe o que a Bíblia diz? Quando fizeres assim, publicamente, já recebeste o teu galardão. Amém. Isso é roubo. Eu não orei assim, eu não sei orar assim. E se vocês ficarem a perguntar, mas pastor está a sair da cadeira. São vocês que ficaram sentados, eu não consigo ficar. O quê? Você está entendendo o que é isso? O menino tem problemas respiratórios de bronco. Ele já estaria mais entubado, mais isso, mais aquilo. Há mães que choram, há pais que lamentam. Meu Deus, meu Deus. Então, não, tem ali uma pessoa que quando ele ora, vão lhe buscar nada.
Quando você souber recuar, ele aparece. Entendeste? Aprendeste o segredo? Quando... Olha, eu estou a vos mostrar, estão a pensar que eu estou a pregar só. Está vendo a vossa atitude? Eu estou a ouvir assim algo. Eu já vai começar aí. Eu não consigo ouvir algo do gênero e ficar no mesmo nível de indiferença, frieza, incredulidade, passividade. O quê? Por isso que eu disse, quando eu abri pela primeira vez aquele livro Bom Dia Espírito Santo, li até a página 15, olhei e disse, Senhor, isso é verdade. Eu só precisei de ouvir algo que o Senhor confirmou que era dele. Eu não preciso de mais nada. Se me disserem que Deus está se mover na Nigéria ou na Argentina, eu não preciso de ir lá. Porque eu sei que o Deus que habita em mim é o Deus que se moveu no Uganda. Então eu só faço o que ele me ensinou. Nessa manhã eu posso te ensinar. Eu posso, mas a questão é se vocês podem aprender. Desculpa só. Então o Gomes, para quem chegou agora, o Gomes... Peguem no microfone, Gomes, ainda que já esteja lá atrás. O Gomes entregou o lenço, um guardanapo de papel que eu entreguei a ele. Entregaste na tua mulher. Seja só fiel, a palavra que eu estou a te entregar, entrega noutros. Esses vão saber entregar noutros. Vê, o guardanapo é papel, é? Papel. Amém? Papel. Amém? Ele entregou, eu lhe dei e disse, coloca sobre o teu filho. Ele pegou, entregou a mulher dele, a esposa colocou sobre o filho. Está hospitalizado há quantos dias, Gomes? 10 dias, desde quinta-feira. Era suposto receber a alta quando? Pastor? A alta para quando é que estava prevista? Não estava previsto, a médica disse que precisava de observação. Observou tudo? Porque colocou, como ele disse, colocou o papel estava quente sobre a criança. Agora entrou um homem com a camisa Arte e Fé. Anda a imprimir essas camisas. É no espírito. De repente, a criança lhe foi como é que é? Lhe desamarraram. Sim. Lutou com o tio que lhe amarrou. Com o tio que lhe amarrou. Yeah. Ou seja, a enfermidade é a amarração. Então, esse lutou com o que lhe amarrou. Quando vocês ouvirem médicos, nem toda doença é viral ou bactéria. Espírito de enfermidade é o que causa a doença. Aprendam. Há doenças que é produto dos pensamentos, é produto do pecado, é produto de palavras. Aprendam. Então, o Senhor, com a camisa da Arte e Fé, lhe desamarra e lutou com o que lhe amarrou. E disse à criança, vai lá para fora, teu pai está à tua espera. Quando eu li Atos 12, Pedro estava a orar e o anjo estava preso, os outros estavam a orar e a Bíblia diz que o anjo lhe disse, pega a tua capa, sai. Eu vou perder tempo porque quando eu oro, eu não orei. Ouça, aprendam a ser atentos. Vocês estão entendendo isso? Hoje me fizeram uma pergunta, Pastor Mauro, por que Deus opera milagres? Eu só tinha ouvido parte disso. Quando eu contei só aquela parte, e a parte que eu sabia era somente essa, que entrou um homem que lutou com o que amarrou, só isso. Quando eu contei isso, a pessoa já não me respondeu mais nada. Me perguntou, por que Deus opera milagres? Só foi isso. Milagres é o sobrenatural. Jezebel, ela veio criar desordem para que tu não vivas o sobrenatural. Então, para que tu vivas uma vida cansada, abatida, desgastada e consciente unicamente desta realidade. Vocês estão a ouvir isso? Se te disserem, não, estávamos a andar à noite e ali passou uma pessoa que depois atravessou a parede, aquele bruxo, vocês acreditam?
Vocês foram preparados para acreditar que as tradições, o diabo em África é poderoso. É isso que vocês aprenderam. Cristo. Todos esses demônios, eles imitam o Deus que nós servimos. Você precisa bem entender isso. Vocês entenderam bem o que isso aconteceu? Vocês entenderam isso? Não. Se fosse teu filho, você estava sentado aí? Espera aí. Está bem? Entreguei o guardanapo nele. Ele entregou fielmente a esposa dele. E Deus agiu. Aprendam a não abafar a fé em ti. Número 1, aquele louvor que eu falei quando eu oro, ele abafa a fé em ti. Porque a fé vem de ouvir a palavra. Vamos entrar aqui. Por isso é que eu estou a fazer mesmo esse exercício com vocês. Porque, queridos irmãos, muitas das vezes, vocês... Eu não gosto de criar pânico. Amém? Tá vendo? Eu não gosto disso. Eu sei. E assim você gosta. Se eu chegar aqui, aleluia! Vocês, power. Mas a simplicidade do ouvir, vocês não conseguem. Por quê? Porque muitas das vezes você precisa de ter a tua componente carnal, aonde você também faz parte de alguma coisa, você fez alguma coisa. Quando eu orei, quando eu jejuei, pronto. Hey! E o foco está em quem? Não é Jesus, és tu. Eu estou a te ensinar outra realidade. Amém? Aleluia, glória a Deus, amém? Vamos salvar palmas ao Senhor se você quiser. Aleluia. 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 Glória a Deus. Isso não é conto. Não se distrai. Não te distraias. Abre comigo a tua Bíblia no livro de Salmos 46. Eu vou pedir só à professora Catiana que pudesse nos ajudar na leitura. Glória a Deus. Hoje o nosso cenário é assim que nós fazemos aos domingos a igreja em casa, mas hoje numa outra configuração, e nós queríamos permitir ou dar-vos a vocês a experiência. Na realidade, o nosso desejo é que nós futuramente tenhamos um estúdio que tenha exatamente a capacidade de um auditório, que enquanto nós transmitimos para a televisão, vocês façam parte também, porque... Mas aí está, tá vendo? Ali só vai entrar por convite, no sentido de que quem não sabe celebrar, mano, vai estragar seu ambiente. Não. Amém? É verdade. Não, aí mesmo tem que ser... Aleluia. Gomes, Deus honrar a tua fé, amém? Ei, aleluia. Ei, aleluia. Então ele brilha muito, né? Não, espera só, o homem da arte fé luta muito. Não, espera só, pô, Deus luta também, minhas lutas. Eu não estou, você não sabe ouvir. Eu estou ouvindo isso, o quê? Senhor, é só ele que tem luta. Senhor, é só ele que tem luta. Assim que lutaste por ele, já foste. Não luta também, são minhas lutas. Senhor, o que amarrou Angola, só o que Angola. Oh! Do quando Cubango ao rio Kanza, ouvirás. Ouve. O problema é que vocês desprezam as... Hey! Eu li página 15, eu disse, Senhor, isso é verdade? Até hoje o livro está lá. Nunca mais lhe abri. Eu não sei se vou abrir, porque eu abri o meu. Comecei a ser agora uma carta escrita pelo Espírito Santo. Então eu gosto de ouvir o teu testemunho, eu gosto de te ouvir falar do Senhor. Lude, quantos teus filhos já ressuscitaram? 2. Não, eles falam, não é para mim, eu sei. 2. Amém? Espera aí, esse pastor só gosta de... Ele só seleciona o grupo dele. Achas que é à toa? Achas que é à toa? Explica ainda aqui. Amém? A irmã vai te explicar. Glória a Deus. Pode falar, irmã. O meu primogênito estava... Então, onde está o primogênito? Levanta. Quem é o primogênito dela? Dá a levantar a mão, é para você ficar de pé. Está ali. Explica, irmã. Estava em casa de um familiar e fui empurrado na piscina, na altura ele não sabia nadar. E quando fui tirado da piscina, foi aquele tempo das outras crianças irem chamar os adultos que estavam do outro lado da casa. Quando chegaram, deram conta que ele estava sem pulsação. E 3 dias antes, na altura não estava cá, 3 dias antes aqui foi numa quinta-feira. Eu tive um sonho de
recorrente, que alguém tinha morrido. E lembro-me de ter pedido a alguém que orasse sem concordância. E no domingo ligaram para mim para dizer que ele tinha caído na piscina, que estava sem pulsação, mas que já tinha voltado à pulsação. E que já tinha ido ao hospital, feito aqueles procedimentos todos. E realmente foi um milagre, porque a pessoa que tirou-lhe da piscina, por acaso é cristã, diz que por acaso ele não era o percurso dela, ela nem iria passar na casa desse familiar. Ela diz que quando chegou, encontrou-se sem pulsação, ela diz que tudo o que ela sentia era uma pulsação no estar a ler em línguas. E começou a fazer os batimentos cardíacos. E quando ela diz que começou a ler em línguas, ela diz que tudo aquilo super fora do normal. Ele voltou e começou a deitar uns lixos verdes e por aí fora. Realmente foi um milagre. Não faz mal, filho é teu. Pode sentar. Não, às vezes isso. Às vezes a pessoa fica assim, duvido. Isso é contigo. Às vezes nós somos tão cheios de nós próprios que nós achamos que se nós duvidarmos, a criança não está ali. Oh. Diga. Manda ver, minha filha. O segundo foi recente, foi há um ano atrás. 2023. 2023. Uhum. 24. 23. 23, 24. Eu estava a falar 23, eu estava em Lisboa. Dezembro, janeiro. Não, é a parte que lhe deram a palavra foi em 23. O que aconteceu em 24. Ou seja, é dia 1, 2 de janeiro. Por aí, esses dias no início de janeiro. O meu filho foi internado e entrou em estado de coma. Começa já a preparar também os teus milagres, irmã. Glória a Deus. Ele estava de coma e foi internado muitos dias. Ele saiu de coma, na mesma madrugada voltou a entrar em estado de coma. E lembro-me que quando os médicos chamaram-nos, eles estavam a comunicar-nos que não estava muito a ser feito. Ele teve paragem dos pulmões, paragem dos rins e estava com um quadro extremamente agravado. Lembro-me que na altura eu havia ligado com o pastor, ligado para a igreja, ligado para as minhas irmãs que intercediam de madrugada, e era um desespero total. E lembro-me que os médicos não estavam a dar muita esperança, porque depois entrar em coma uma vez, entrar em coma a segunda vez, já não há assim. O que é que ele teve no cérebro? Depois de ter saído do coma, ele teve inúmeros AVCs, inúmeros mesmo, inclusive AVC hemorrágico. Ele paralisou o lado direito e ficou num estado mesmo muito agravado. Tanto que era suposto os médicos darem-nos relatório no mesmo dia, não deram porque eles tiveram que reunir com vários outros médicos, várias outras clínicas também, porque não estavam a entender o estado dele. Lembro-me que um dos médicos que entrou para a UTI, cuidados intensivos, onde nós estávamos, perguntou quantos filhos eu tinha. Começou a fazer uma série de perguntas bem estranhas. E lembro-me, na altura, eu estava a pedir que não visse mais os relatórios médicos. Ajuda eles a entenderem o porquê que perguntaram quantos filhos tinhas. Porque eles não tinham esperança que o David fosse viver. Não tinham mesmo esperança, eram muitos AVCs. A médica no avião, a médica que te acompanhou no avião. Pelo quadro dele ser tão complexo, perguntaram se podíamos evacuar o menino, porque realmente não tinha muito a ser feito. Se ele voltasse a ter um outro AVC, porque ele tinha caído do cérebro, por aí fora. E lembro-me que a médica geral daquele departamento pediátrico acompanhou-nos até a ambulância para subirmos no avião, aqueles protocolos todos, porque tinha que ter um protocolo, porque ela era um paciente dos cuidados intensivos. E ela olhou para mim e ela disse, poxa, o David me deu problemas sérios. Eu perguntei porquê. Ela disse, Ludmila, o médico cirurgião me perguntou se aquela era a criança que tinha aquele relatório, porque não era possível o David estar sentado e tu estares a dar de comer. O teu filho, pá, é um caso excepcional. E eles ficaram tão expectantes, porque eles queriam ter um segundo relatório, porque estavam a acreditar que as máquinas cá não estavam boas, e era supostamente a clínica que tinha as máquinas de topo, e epá, não era possível uma criança ter um relatório daquele tão agravado e estar a reagir contrário aos relatórios.
Chegamos no tal país onde a gente foi e tal, foram nos buscar com a ambulância e primeiro a África do Sul não aceitou receber-nos porque sabia que aquela criança estava aí para morrer, que era um relatório mesmo, paragem dos pulmões, paragem dos rins, paragem não sei lá o quê. E houve um momento que ele te disse, mamã, que disse para a enfermeira, mamã, despede. Sim, vou chegar nesse momento. Ele não só teve isso, mas como ele também apanhou um vírus, que aquele vírus é muito complexo. Ele apanhou o H1, H2 e H3 e a médica lembra de ter dito até H4. Tanto que o médico em Lisboa disse, como é que essa criança voou? É impossível ele ter voado, por causa da altitude e por aí fora. Mas no dia 4 de janeiro, ele internou em dezembro. Quando nós estávamos prestes a sair, 2 dias antes, para ele ser evacuado, ele olha para a médica, não para mim, eram 4 da manhã. Era de madrugada, na verdade as nossas madrugadas eram muito intensas. Ele olhou para a enfermeira e disse-me, despede já, eu vou para o céu. Eu estava deitada numa poltrona, que era o sítio onde a maior parte do tempo eu ficava. Com exceção aqueles dias que elas eram mais solidárias, pediam para ir dormir e por aí fora. E eu levantei da poltrona, eu disse, David, o quê? Ele disse, mamãe, me despede já, eu vou para o céu. Eu disse, vais dizer a Deus que a mamãe precisa muito de ti aqui na terra e que Ele também, que tu vais lhe servir. A enfermeira ficou assim estupefacta, eu também estava, porque eu estava em estados de choque. Lembro-me que a médica que estava naquele turno veio, mamãe, ele talvez esteja a ter alucinações. Eu disse, doutora, sabes que o David não está a ter alucinações. Eles entraram em pânico, foi quando disseram, se tiverem como, por favor, vamos evacuar o David, que aqui não temos mais clínicas que possamos mandar e ter um outro relatório. Lá chegamos no país onde ele foi evacuado, as médicas o receberam, era um protocolo, tiveram aquela especialidade de tudo, era a médica de pneumonia, a médica de não sei o quê, várias especialidades o receberam e ficaram assim a observar o relatório da Angola, nós já temos fama de não ter a melhor medicina, assim, não é possível, vamos fazer outros exames e tal. Ficamos naquele processo exaustivo de fazer outros exames, outro procedimento, foi tudo do zero. Depois de alguns dias. David, fica de pé, então. Houve uma zona, um momento que o David, as células queimaram de tal modo que já não crescia cabelo nessa zona. Já tem cabelo? Já. Ok. Ele passou por um processo de... Quando vocês forem milionários, vocês me devem. Vocês dois. Ei. Está bem? Amém. O ponto que eu queria fazer, a história, ela é mesmo muito cativante, ela é mesmo muito. Lembra que a Lude dormia sentada no cadeirão, torta. A Lude também foi ser assistida nos serviços, saíste da UTI para... Sim, também tive que ir para os banco de o urgência. O corpo começou a paralisar também. E eu ainda não queria entrar, por isso é que eu pedi esse testemunho. Preste só atenção. No momento em que a Lude estava em pânico, que pânico? Posso fazer uma pergunta? O que você faria? Ela ligou para mim, pastor, meu filho. Eu disse, ok. E eu falei com ela. Ele disse, essa é a palavra do Senhor. Não lhe falei mais nada. Depois ela ligou várias vezes para mim, pastor. E eu lembro-me nesse dia atender a Lude e fui para a cozinha e ouvi, Senhor, o que é que eu lhe digo? E o Senhor me disse, essa é a minha única palavra. O gelo que você tem que dizer para uma mãe em desespero, lhe dizer não tenho mais nada para te dizer além daquilo que já te foi dito. Vai soar que estás a ser abandonado. Porém, a tua fé te cura. A tua fé te salva. Ou você fica ofendido. O tema da minha mensagem nessa manhã, porque não te ofendeste. Se não te ofendes, diga a pessoa que está ao teu lado, a unção só está disponível debaixo de pressão.
debaixo de pressão, debaixo de rejeição, debaixo de rejeição, debaixo de desprezo, debaixo de desprezo, debaixo de não seres reconhecido. debaixo de não ser reconhecido. Amém? Agora olha para ti e vê se essas não são as lutas que não te reconhecem, te desprezam, te rejeitam. E são as coisas que tu lutas, isso é injusto. Mas é lá que Deus te unge. Cada vez que você disser que não me reconhecem, não me aceitam, me rejeitam, você lutar contra isso, você está a lutar contra o processo que Deus provavelmente tenha escolhido para te ungir. A razão pela qual muitos não são ungidos está aqui. Jesus disse: não crês porque procuras a honra dos outros, procuras o reconhecimento dos outros. Buscar reconhecimento. Às vezes nós ouvimos os jovens artistas: obrigado pelo reconhecimento. Os outros dizem: vai chegar todo dia vai brilhar, serás reconhecido. Sabe o que está a te dizer, né? É o roubo da unção na tua vida. Esse é o roubo da unção na tua vida. E se vocês prestarem atenção, isso está tão entranhado nos teus ossos. E aqui está a resposta. Por que é que você não carrega isso? Mas se não te ofenderes no processo, Deus vai te ungir. Salmos 91, 14. Porque Ele tão profundamente confiou em mim, eu o livrarei e o colocarei sobre uma rocha. Queridos amigos, esse critério de rejeição é terrível. Eu pedi lá atrás rapidamente, Lúdia, eu pedi que entregasse o microfone a Jurema. Jurema, por favor, fica só de pé rapidamente. Eu sei que a barriga não ajuda muito nessa hora, mas rapidamente, eu só quero pegar nisso. Por favor, câmaras, pudessem só apanhar a Jurema nesse momento. Glória a Deus. Amém? Que houvesse só rapidamente. Jurema, eu gostaria de tornar só pública a nossa conversa há dias, porque fizestes-me lembrar, e a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E a Jurema falou comigo algo que eu esqueci-me. Às vezes é isso que eu disse, é tão entusiasmante ouvir os testemunhos, que há coisas, às vezes, que umas ficam mais patentes, as outras às vezes menos. Amém? Quando a câmara estiver pronta, eu vou pedir só que a Jurema partilhe comigo aquilo que tu me disseste sobre o médico. O que é que ele quis fazer? Quis cortar o teu útero, é isso? Certo, pastor. Quando eu fui dar à luz, eu tive uma complicação durante a cesárea e o meu útero não contraía. Agora me lembrei mais ou menos em termos do contexto. O que é que nós tínhamos orado sobre isto? Ou declarado sobre essa área? Que terias o filho e era só aquilo? O que é que era a palavra? Não, teria o filho e mais outros. Ok. Rapidamente, só para fazer uma retrospectiva. A Joelma partilhou comigo que ela era convocada várias vezes em grupos de oração para orar por quê? Porque eu não conseguia alcançar. Por ter essa dificuldade, então vamos orar ali, vamos orar aqui. Está vendo quando eu oro? Vê. E o que é que aquilo criou em ti? Criou alguma revolta, porque de alguma forma eu sentia que não era para estar ali. Era suposto eu estar a orar e sair dali com algum alívio. Ok. Mas eu saía frustrada. E quando entraste, sentaste comigo, orávamos por isso? Não. Por favor. Não, quando eu falei com o pastor só disse amém. E nunca mais falamos sobre isso. Isso não te ofendeu? Qual foi a reação em você? Você está vendo, né? Alguém que sai de um lugar aqui de Paparico, vamos orar, meu nome está vindo, meu nome é... E eu te disse, amém. Foi um pouco estranho, pastor, porque no outro lugar as pessoas queriam muito orar comigo. E no caso do pastor, não. Então foi... Parece que eu te desprezei, parece que estava a te rejeitar. Capta só as coisas que são constantes. Rejeição, reconhecimento, desprezo. Se não te ofenderes. Se não te ofenderes. Parece que é rejeição, parece que é desprezo,
porque a inclinação é buscar por essa atenção, por essa rejeição. Mas nós somos chamados para buscar o reino e a sua justiça, e não a outra coisa. Se não te ofenderes, querido irmão, diga a pessoa que está ao teu lado, se nessa manhã não te ofenderes, se não te ofenderes durante o processo, verás a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, o Senhor foi e disse, não, a complicação, chamou a tesoura para cortar o que é o útero. Explica. Sim, eu tive uma complicação, o útero não contraía e nesses casos tenho que remover. Só que quando o médico ia remover, ele disse que ouviu uma voz que lhe disse, se essas mãos tirarem esse útero, elas nunca mais vão operar ninguém. É aquele bem homem da arte feia. Amém. Amém. Quantas vezes falta para a segunda? 3. E eu vou celebrar assim, eu sou o pai. Está amarrado. Está amarrado. Você me diz, uma pessoa que todo jejum, oração, propósito, mas propósito, até ficar despropositada. Chega num outro e dizer, amém. Isso deve ofender. Não entra para aquela porta para ser reconhecida. Entra para reconhecer. Entra para reconhecer. Aquela mulher disse, eu vejo naquele homem é um jeito. Quando você se posiciona biblicamente e reconhece o Senhor, reconhece a unção, não tem como você fazer. As distrações é quando alguém diz, vamos reconhecer! Vamos reconhecer! Então você fica ofendido porque o teu reconhecimento não vem. Você se esforça e entra num falso reconhecimento que te desvia do propósito de Deus para a tua vida. Entendeste? Amém? Então eu entrei numa igreja de Portugal, agora eu fui para Portugal para Inglaterra. Entrei já na igreja, cheguei já lá. Amém. O pastor pregou grande mensagem, não lembro, grande mensagem. Não lembro por quê. Porque se eu queria sair dali e lhe explicar qual era a minha luta. Quantos estão aqui que fazem isso? Ele não ouve a mensagem. Só está esperando que o pastor diga amém, para ele depois dizer, pastor, a minha luta. Então eu cheguei lá, pastor, eu vim para a igreja. E ali o pastor, fulano, me olhou, bem-vindo, duas costas. Eu falei, quem? E eu que trago essa pena toda, você não acaba. Nada. Eu saí de uma igreja de 50 pessoas para uma de 25 mil pessoas. Há uma mentalidade, há um posicionamento diferente que impede dos 50, do 0 para os 50, e a outra que te impulsiona dos 50 para nações. Entendeste? E então o Senhor me disse naquela casa, porque não te ofendestes, a partir de hoje vou te usar, conforme eu te disse em profecia. Aleluia, amém. E Deus nos dá só também uma igreja que sabe celebrar. Amém. Ouve, eu quando estou a orar e estou a conversar convosco, assim, ou estou a conversar convosco descontraídamente, às vezes eu vejo, só não dá para fazer aqui, mas eu vejo um homem com muletas no ar. Não tem aqui ninguém com muleta, mas eu já estou a celebrar, aleluia, está vivo. No dia que vem achas que eu vou fazer, eu vou rolar no chão, eu rolo. Amém? Não, eu rolo. Amém? Eu sei que vocês estão muito dignos, eu sei que vocês estão muito chiques. Eu vim agora, vocês vieram do céu, mas uma coisa é certa, eu não preciso do céu, eu não preciso ter, não tenho esperança. Sabe o que eu digo na verdade? Eu não faço do jeito, mas saber os princípios que eu faço. Ei, você acredita nisso? Você acha que vamos desprezar Deus? O vulcão que eu mencionei, queridos irmãos,
E vou terminando minha mensagem aqui. Quando vocês ouvem um testemunho, uma cura ali, Jesus operar ali, nós ficamos, uau, está vendo a expectativa, o gozo que para alguns é nessa manhã. Mas eu li na Bíblia que Jesus não pode impor as mãos a todos ou curar todos, senão só alguns, por causa da incredulidade. Noutras palavras, eu estou dizendo, essas coisas que vocês estão a ouvir, uau, elas são limitadas. Poderia ser todos. Isso me ofendeu. Isso me indignou. Eu disse, o Senhor está me dizer que o Senhor podia fazer com todos. Mas dada a incredulidade, meu Jesus. Ouve, queres mesmo fluir no Espírito? Ouve o que eu estou a dizer, esse louvor é carnal. Quando eu oro, é um louvor muito popular, porque tudo que é carnal vai ser popular no meio dos carnais. Amém? Ouve o que eu estou a te dizer. Ouve. Quando eu oro, não é um louvor. Não importa se 1000 pessoas gostaram, se 1 milhão gostaram. Queridos irmãos, Eliseu morreu e o morto que caiu, deixaram cair o caixão do morto no túmulo de Eliseu. Eliseu não orou, mas a unção sobre o túmulo que ressuscitou. Quando eu oro em caixão, sabe o que quando eu oro vai implicar? Que quando você não orar, você acredita que Deus não vai fazer. Por maturidade, eu sei dar conta lá no fundo. O louvor é teu. Gostaste tanto, estás a defender. Porque quando Jezebel se move, ela também levanta os defensores dela. É por isso que isto está estranho. Como assim, pastor? Como assim? Porque a carne não recebe o Espírito. Quando Acabe se submeteu a Jezebel, o Acabe também defendeu Jezebel. Feridos de Jezebel, atacados por Jezebel, se levantam para defender Jezebel. Você pode até achar, abençoa só para testemunhar. O cantor dessas músicas, se me ouvir ou ouvir essas verdades, ele vai se arrepender. Mas vocês continuarão a defender o erro dele, porque ele não sabia que ele estava cometendo. Por isso é que Charles Darwin disse, eu criei uma teoria da evolução e os homens fizeram dela uma religião. Isso é que você não sabe. Antes do Darwin morrer, ele se converteu. Mas esse mundo científico defende a teoria dele no erro. Cuidado quando você erra. Há quem vai pegar no teu erro e construir uma nação em função do teu erro. Entendeu? O próprio criador da teoria disse, eu queria uma teoria. Eles fizeram disso uma religião. Entendeste? A Edina Bala, quando chegou o caixão dele da África do Sul para o Congo, não vou falar mais do caixão dele, do corpo dele na África do Sul. Já sabemos que quando ele morreu, a história da Edina Bala, os homens que eram companheiros dele foram levar e da ouça, outros foram ter com ele. E só ouviram um grito. Ah! Morreu. Todos mortos na morgue, todos os doentes foram curados. Quando chegou o caixão dele no Congo, o cortejo fúnebre a sair do aeroporto e passar do outro lado. Do outro lado tinha outro cortejo fúnebre. Quando cruzaram aquele caixão ali, o morto levantou. Ele orou. A outro nível. A outro nível. Os incrédulos batem no peito quando eu oro. Os que entendidos do Espírito sabem, não a nós, Deus. Não a nós. Não a nós. Não a nós. Repete comigo, não a nós a glória. E não a nós, mas ao teu nome, glória e louvor, para sempre. Aleluia. E sempre. E não a nós, e não a nós, glória a Deus, mas ao teu nome, glória e louvor, aleluia, e sempre. Eu tenho dito, teu trabalho é cantar, canta, não prega, vais errar. É orgulho. Não foi chamado para estar ali, mas ele vai ocupar o lugar ali. Porque se um pode, todos podem. Não é verdade.
Então, dois jovens disseram, mestre, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse, o quê? Vocês podem beber o cálice que eu tenho a beber? Podem ser batizados no batismo que eu estou a ser prestes a ser batizado? E eles disseram, podemos, Senhor. E o Senhor lhes disse, na verdade, vocês serão batizados com o batismo que eu vou ser batizado e o cálice que eu estou prestes a tomar. Mas o sentar à esquerda e o sentar à direita convém só a Deus essa decisão. Amém? 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 Queridos irmãos, cuidado com o orgulho. A casa do Senhor não é corral dos porcos. Cuidado com o orgulho. Amém? Cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho. E eu quero trazer algo, como eu disse, eu tenho muito para poder te entregar. E eu nessa manhã, eu não estou confuso, mas eu estou, Deus, por onde é que eu entro? Onde é que eu lhes dou, Senhor? Por quê? Porque eles não sabem receber. Aprenda a receber. Aprenda a receber. Deus tem muito para te entregar. Queridos irmãos, fica sentado comigo 5 minutos, não vais querer ir embora. 5 minutos, não vais querer ir embora. Por quê? Mas há pessoas que estão convencidas. Eu estou a te dizer, 5 minutos, o único que quer ir embora é Satanás. Vai já! Vai já! Dou-te 5 minutos. Eu disse uma vez a alguém, fica 6 minutos sentado no meu jogo. Não vai acontecer nada. Porque, querido irmão, presta atenção. Quando o Senhor começa a falar contigo, podemos abrir Romanos capítulo 10. Quando o Senhor começa a falar contigo, o que ele diz em primeiro lugar em Salmo 46, aquietai. A rejeição, a necessidade de ser aceito, de buscar o conhecimento do império. Quando vai ler uma palavra na igreja skill, a Bíblia fala de skill water, ou isso na igreja, são águas tranquilas. Então ele está dizendo aquietai, tranquilidade. Mas no hebraico é rafa. Ou seja, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, tem a ver com Deus te curar e Ele te curar aquele dia. Só que a cura, hoje na medicina que vocês praticam, essa medicina chamada convencional, há 115 anos atrás a medicina não era assim, era uma medicina holística. Ok? Vocês conhecem um bocado da história? Não? Os doutores não se explicar. Os doutores não conhecem. Há 115 anos, mais ou menos, Rockefeller, que é um dos produtores, um dos monstros do petróleo, quis dominar também as outras áreas que estão ali. E ele descobriu que os fármacos podem ser derivados de quê? Os fármacos são derivados do petróleo. Então, aqui ele tem a produção do petróleo, agora está expandindo para a indústria farmacêutica. Então, Rockefeller pegou e começou a instigar ou a financiar médicos que vão falar assim, pergunta as respostas para mim. Quando você pega o doutor bebê, ou você vai ao hospital, você chega no doutor bebê, ali, ou você está no doutor, e eles te passam uma receita, certo? Sabe a chegou daquela receita? O nome daquela indicação? É um fármaco, mas que tem outros nomes, que tem várias origens. Existem medicamentos de Portugal, outros que tem da Índia, ou seja, o que está a dizer, ele tem convênio da farmácia. Então, a medicina holística, por exemplo, quando você vai para o osteopata, na osteopata ele faz uma outra coisa, ele emprega não só. O que é a nossa medicina hoje? Qual é? O cada sentido, toma isso. Lembra para hoje? O que está sentido? Toma isso. Então, a medicação hoje é para combater o sintoma, não a raiz do problema. Quando você vai para o naturopata, ele já vai mais longe. A medicina, 120 anos atrás, era holística. Então, hoje a medicina, ela na realidade é que causa muitas mais coisas. Por isso, é que ele disse que você. Eu disse para a cabeça,
Hipócritas. Hipócritas deseja o teu alimento puro e o teu fim. É mais ou menos isso, né? Seja o teu alimento puro. Por quê? A maior parte das coisas físicas que vocês têm, elas partem da alimentação. Então, a indústria alimentar processa e transforma e causa de muitas coisas. Ela combina com a indústria farmacêutica. Um cria o problema, o outro te dá a solução. Vai errado. É por isso que você hoje, você me cura e amava para fazer. E a Bíblia nos fala de uma forma holística. Jesus disse, vai, pode procurar, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Amém? Preste atenção. A Bíblia te diz, irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz, se quiser perdoar alguém, perdoa, para não ser vencido pelos ardis de Satanás. A gente sabe que a ofensa bloqueia o Espírito Santo. Se a ofensa bloqueia o Espírito Santo, a ofensa atrai todos os espíritos do mundo. Qual é a raiz da prostituição? Qual é a raiz da prostituição? Você tem alguém que não consegue abrir mão do espírito de luxúria, qual é a forma de se libertar? Liga a confessão. Aqui é tarde. Tem que saber isso. Ou seja, o Senhor quer te curar completamente. Se não te ofender, querido irmão, o processo da ofensa ele tem uma característica. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Quando você vão ver a palavra esfriar no grego, não é esfriar. É tornar-se como terra, cheia de terra. E com esse terra. Isso é um processo. A ofensa, ela faz exatamente aquilo que é o oposto à gratidão. A gratidão não tem um coração quebrantado, é um coração considerado. Que considera, eu gosto de ouvir os mais velhos a cumprimentar, ser a considerar. Isso chama atenção. Ser a considerar. Por quê? Porque eles sabem, não, essa pessoa representa isso. Vossa geração é muito ingrata. Mas jovens, uma geração extremamente ingrata. Nunca sabe o seu benefício que ele recebeu. Salmo 116, que poderei dar ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem dado. Então Jesus disse, quando te pedirem uma túnica, dá também a capa. Se te pedirem para ir uma mulher, vai duas. Por que ele está fazendo isso? Não digas basta. Porque quando você diz basta, você impõe limites. Quando você impõe limites, você acha que eles respeitaram os limites que você tem. Posso te contar uma história? Eu era criança, dos 5 aos 6, entre 5, 6 aos 9, 10 anos. Achei que era 10 anos. Mas eu tenho dos 5 aos 6 anos, ou seja, um período de 4 a 5 anos. Em 4 a 5 anos eu tinha um estudo de vida fora do normal. Porque eu sentaria, eu estaria aqui convosco. Por isso é que precisamos brasileiros. Entende que vocês não me aprendem. Mas eu estaria com todos da minha geração, crianças, meus amigos, meus irmãos, e havia um calor. Deixa eu fazer graças nessa manhã. No mínimo isso. No meio, de ponta de um dedo a ponta do outro dedo. Eu sentia uma atmosfera de calor. Esse calor que esse menino sentiu no guarda-roupa, eu senti esse calor intenso. Dá as boas-vindas ao Espírito Santo. Há dias o Senhor me fez a seguinte pergunta: por que não me permites organizar as coisas? Eu disse: ei, Deus, tem a primazia. Tem a primazia. Organiza, Senhor. Endireita, Senhor. Faz, Senhor. Faz, Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, louvo o teu nome e te agradeço nessa manhã. Porque a fé em Cristo não é em vão. Começa a orar em nome de Jesus. A fé no Senhor não é na terra.
havia toda a semente. Porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.